Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um especial Informação de segunda-feira, dia 9 de maio. Como é habitual, a informação diária está aqui na SBT e também no Facebook. Hoje, poucos minutos depois do especial Informação, pode ver o Canto Direto com Ricky Durães e os comentadores residentes da SBT, portanto, rigorosamente a não perder. Amanhã, terça-feira, é dia de eleições municipais em Newark. Para além do Mayor Ras Baraka, há decisões a tomar também nos bairros. No bairro Leste, Michael Silva, Jonathan Seabra, Anthony Campos e Luís Weber discutem o lugar deixado vago por Augusto Amador. Também no bairro Norte, Aníbal Ramos tenta recandidatura, portanto, vote logo de manhãzinha, portanto, a partir das 8 da manhã até às 8 da noite na sua Assembleia de Voto. Este é um alerta SPT. A fugitiva do Alabama, Casey White, e a agente penitenciária Vicky White estão sob custódia, foram detidos. A dupla foi presa há muito poucas horas após uma perseguição em Evansville, no estado de Indiana, que terminou quando o carro em que seguiam se despistou. O prisioneiro fugitivo do Alabama, Casey White, e a ex-agente do xerifado Vicky White foram presos. O xerife disse que os fugitivos se despistaram após uma perseguição. Casey White está sob custódia e Vicky White disparou contra si própria no intuito de se suicidar, desconhecendo-se até este momento o seu estado de saúde. A notícia da detenção surgiu após ambos terem sido vistos numa estação de lavagem de automóveis em Evansville, no Indiana, de acordo com os Marshals. Casey White enfrenta acusações de assassinato e estava armado com uma espingarda automática AR-15 e vários revólveres. Acusações adicionais também foram feitas contra Vicky White. A mulher é acusada de falsificação e roubo de identidade por ter usado uma identificação falsa para comprar o Ford Edge de 2007, no qual se deslocavam. Ela já tinha sido acusada de permitir ou facilitar a fuga de Casey em primeiro grau e era também diretora assistente de correções do condado de Lauderdale, ajudando Casey White a escapar no dia 29 de abril, quando disse que o estava a transportar para uma avaliação de saúde mental. Os investigadores souberam mais tarde que nenhuma avaliação de saúde mental tinha sido agendada. Vicky White, de 56 anos, e Casey White, de 38, desenvolveram um relacionamento romântico a partir de 2020, segundo o xerifado. Esta foi uma notícia de última hora da SBT. Agora vamos às notícias que são as, digamos, manchete do dia-a-dia e que hoje nos dão uma visão diferente daquilo que se passou hoje na Rússia em relação ao conflito deste país com a Ucrânia. Hoje foi o dia da vitória para a Rússia na Praça Vermelha. Vladimir Putin justificou a intervenção militar naquele país, afirmando que a Rússia estava face a uma ameaça inaceitável. Putin disse que a invasão era perfeitamente legal como operação. A decisão de um país soberano, forte e independente motivaram esta ação militar russa. No discurso do dia da vitória na Praça Vermelha, Vladimir Putin justificou a intervenção militar na Ucrânia, afirmando que a Rússia estava face a uma ameaça absolutamente inaceitável. E, recorrendo à memória das batalhas históricas do país, disse: A defesa da pátria-mãe, quando o seu destino estava a ser decidido, sempre foi sagrada. Com tais sentimentos de patriotismo genuíno, as milícias de Minin e Pajarsky ergueram-se pela pátria, atacaram o campo de Borodina, combateram o inimigo perto de Moscovo e Leningrado, Kiev e Minsk, Stalingrado e Kursk, Sebastopol e Kharkov. Por isso, hoje em dia estão a lutar pelo nosso povo no Donbass, pela segurança da nossa pátria, a Rússia. De uma forma mais direta, contextualizou o que o levou a decidir invadir a Ucrânia.
Tudo indicava que um confronto com neonazis seguidores de Bandera, em quem os Estados Unidos e os seus parceiros mais jovens apostaram, seria inevitável. A Rússia deu um repúdio preventivo à agressão. Foi uma decisão forçada, oportuna e a única decisão correta. A decisão de um país soberano, forte e independente. Putin a repetir os argumentos para a invasão da Ucrânia num discurso que não acompanhou as expectativas criadas por analistas do mundo inteiro que esperavam uma declaração marcante sobre a guerra. O antigo primeiro-ministro russo Mikhail Kazyanov afirmou que o dia de hoje marca o início do fim de Vladimir Putin. Em causa está o discurso protagonizado pelo presidente russo hoje nas comemorações do Dia da Vitória e em que, segundo o antigo governante, Putin mostrou estar ciente de que a invasão russa está a ser um verdadeiro fracasso. Em declarações à Sky News, Mikhail Kazyanov diz que Putin desvalorizou e não contou com a força da resistência ucraniana. O antigo ministro, que já se tinha posicionado contra a guerra, disse ainda que o facto de a Rússia não ter hoje proclamado vitória no conflito é a prova de que está ciente de que está a perder forças. Recorde-se que Putin afirmou que invadiu a Ucrânia porque a NATO ameaçava atacar a região de Donbass e que a Rússia agiu apenas em defesa própria. Mikhail Kazyanov é um político russo que serviu como primeiro-ministro da Rússia de maio de 2000 a agosto de 2004. Um grupo de diplomatas americanos regressou à Embaixada dos Estados Unidos em Kiev pela primeira vez em quase 3 meses e viajando para a capital ucraniana um dia antes das comemorações do Dia da Vitória da Rússia, quando o país marca a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. O regresso dos diplomatas dos Estados Unidos à Embaixada teve como objetivo realçar o fracasso do presidente russo Vladimir Putin em capturar a capital ucraniana no início do conflito, que agora se transformou numa guerra de desgaste no sul e no leste do país. Fontes do Departamento de Estado disseram que a Embaixada espera retomar totalmente as suas operações na Embaixada em Kiev e levantar a bandeira americana nas próximas semanas. Aqui nos Estados Unidos, os combustíveis aumentaram na última semana e deverão aumentar ainda mais nas próximas, em função da procura. O nosso colega Amadeu Maia foi sentir o pulso dos condutores. Olá, Luiz! Parece até matéria repetida, reportagem já vista antes, mas infelizmente não é. Os preços dos combustíveis dispararam aqui no estado americano de New Jersey e em todos os Estados Unidos, devido à alta procura do combustível e também do valor alto do barril de petróleo. O preço médio de um galão de gasolina regular em New Jersey na sexta-feira passada foi de $4,37, um aumento de 20 cêntimos em relação à semana passada. Para vocês terem ideia, os condutores estavam a pagar $2,98 por galão de gasolina, em média, há um ano atrás. Eduardo, o que você acha desse aumento aí do preço da gasolina, do combustível? Ela deu uma baixada, agora já voltou a disparar novamente. Isto tudo faz parte da política, do que está a passar na Europa e temos que levar com isto. Na sua opinião, hoje você tem um carro, não sei qual é o consumo dele, você está gastando para encher um tanque desse mais de $20, $30? Mais, é o dobro do que eu gastava. O dobro que você gastava? Exatamente. E você acha que há esperança de podermos voltar aí à casa dos $2,90, dos $3 por galão? Esperança sim, a esperança é a última coisa a morrer, a gente tem que lutar para isso. Notas que o preço da gasolina está muito alto? Sí, bastante alto. Para nosotros es muy alto. Nunca jamás pagamos gasolina tan alta así. Para nosotros, demasiado alto. Mas mesmo assim necessita manejar teu carro e precisa abastecer? Sí, absolutamente. Necesitamos, la tenemos que pagar, pero definitivamente es demasiado, el costo es demasiado. A veces hay que llenarlo 2 veces, si no puede llenarla. Este carro se lleva como 70 ahora, antes era mucho menos. Os analistas dizem que é improvável
que o preço do petróleo venha a cair enquanto a oferta continuar apertada. E a guerra da Rússia e da Ucrânia acaba causando o alto valor do combustível, não só aqui nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Para vocês terem ideia, o americano está pagando $23 a mais do que pagava no ano passado para abastecer um tanque de combustível do seu carro. Luiz? É verdade, Amadeu, mas é importante se referir também, com o tempo bom e o verão que se aproxima, há mais gente na estrada, mais condutores, e daí a procura ser maior, o que significa que o preço, obviamente, aumenta. Após uma sessão de turbulência nos mercados, os principais índices da Bolsa de Nova Iorque abriram em terreno negativo esta segunda-feira e mantiveram-se assim durante todo o dia, numa altura em que o anúncio de um novo aumento das taxas de juros de referência pelo Fed e também o abrandamento da economia chinesa pesam sobre o orçamento dos investidores. O recuo acontece depois, no final da semana passada, o Departamento de Trabalho norte-americano a ter divulgado dados do emprego relativos a abril acima das expectativas dos analistas. No entanto, estes dados contrastam com as preocupações de que o Fed possa causar uma recessão devido às suas medidas para travar a escalada da inflação. E só para ter uma ideia, eu vou-lhe dizer que o índice Dow Jones hoje perdeu 653 pontos e o índice Nasdaq perdeu 521 pontos. E também os Estados Unidos estão extremamente preocupados pelas restrições dos direitos das mulheres no Afeganistão, após os talibãs terem decretado a obrigação para todas usarem em público o véu integral. O líder supremo do Afeganistão ordenou que as mulheres afegãs usassem burca em público, impondo a que é considerada a mais severa restrição à liberdade das mulheres desde o regresso dos talibãs ao poder. Os Estados Unidos e os seus aliados estão profundamente perturbados pelas recentes medidas adotadas pelos talibãs contra as mulheres e raparigas, cujas restrições abrangem a educação e as viagens. A justificação dada é que a burca é tradicional e respeituosa, pois as mulheres, que não são nem demasiado jovens nem demasiado velhas, devem velar o seu rosto quando encontram um homem que não é membro da sua família, de forma a evitar provocações, segundo o decreto. O documento acrescenta ainda que, caso não tenham algo a fazer no exterior, é melhor para elas ficarem em casa. A imposição da burca tinha sido já praticada durante a primeira vez que os talibãs estiveram no poder, entre 1996 e 2001, e que ficou marcado pela forte repressão dos direitos das mulheres, em conformidade com a sua interpretação da Sharia. Após voltarem ao poder em agosto, depois de uma ocupação de 20 anos pelos Estados Unidos da América e os seus aliados, os talibãs prometeram que iriam ser mais flexíveis. No entanto, renegaram as suas promessas, revertendo gradualmente os direitos e afastando 20 anos de liberdade para as mulheres. As mulheres estão agora, em grande parte, excluídas dos empregos governamentais e proibidas de viajar sozinhas. Em relação a este caso, há vários países europeus que proíbem a burca nesses países e, com razão, dizem que as mulheres que imigram para esses países devem se cingir às leis desses próprios países e não o uso da burca, porque poderá provocar suspeitas de atentados terroristas masculinos que assim se podem vestir usando a burca e causar esses problemas. Os Estados Unidos ainda não se mencionaram, nem ainda não se expressaram sobre este assunto, mas chegou a ser discutido pelo Congresso há cerca de 3 anos atrás, aguardando, portanto, uma definição mais lógica daquilo que poderá acontecer no caso de o Congresso, ou mesmo o Senado, se envolverem neste aspecto cultural dos membros do Afeganistão. Entretanto, os Estados Unidos estão a investigar 109 casos inexplicáveis de hepatite aguda em crianças. Também em Portugal há vários casos destes, sendo que 5 destes casos aqui nos Estados Unidos resultaram em morte, anunciaram as autoridades de saúde norte-americanas. 109 casos de hepatite aguda em crianças que provocaram 5 mortes estão a preocupar as autoridades norte-americanas, que já iniciaram uma investigação a esta situação. Os casos de inflamação grave do fígado foram detectados em 25 estados e territórios dos Estados Unidos, e as crianças afetadas têm uma média de idade de 2 anos, referiu fonte do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças. A mesma fonte
Garantiu ainda que, principalmente na Europa, foram identificados mais de 200 casos. Devido à idade, a maioria das crianças afetadas não eram elegíveis para serem vacinadas contra a Covid-19. O CDC está a analisar, no entanto, o rastro de um certo tipo de adenovírus, que não são bastante comuns, mas que não eram conhecidos por causar casos de hepatite em crianças saudáveis. Foi confirmado que mais de metade das crianças afetadas nos Estados Unidos testaram positivo para o chamado adenovírus tipo 41. Os casos nos Estados Unidos ocorreram nos últimos 7 meses e 14% das crianças afetadas tiveram que receber um transplante de fígado. Apesar de mais de 90% das crianças terem sido hospitalizadas, na maioria dos casos, estas recuperaram. Entretanto, os meteorologistas norte-americanos já sabem, em relação ao tempo, o que vai acontecer aqui em New Jersey nos próximos meses. Este estado, segundo os meteorologistas, terá dias muito quentes, portanto, a começar provavelmente na próxima semana, mas também dias muito úmidos e muita chuva. Os meteorologistas da AccuWeather e do Centro Nacional de Previsão Climática já avaliaram as suas previsões para os meses de verão de 2022. Se estiverem corretas, New Jersey irá enfrentar um verão mais quente que o normal, mas também um verão mais úmido, com um risco de tempestades maior que o habitual. Irão existir vários dias de praia agradável na área costeira de New Jersey, mas também haverá dias com muita chuva. A previsão de verão do AccuWeather para 2022 diz que New Jersey e outras partes do Nordeste podem esperar um verão tempestuoso com mais chuva e trovoada. Haverá dias de céu cinzento e de clima úmido, equilibrados por temperaturas mais quentes que o normal. Vão existir dias de 90 graus ou mais, mas a umidade irá sobressair num verão atípico que se prevê para este ano, não só em New Jersey, mas também noutras cidades dos Estados Unidos. Na sua perspectiva climática de 3 meses, que inclui o mês de maio, o Centro de Previsão diz que há uma forte probabilidade de que as temperaturas em New Jersey sejam acima da média durante os próximos meses. Porquanto, segundo os meteorologistas, já sabe, New Jersey irá ter, a partir de agora, temperaturas progressivamente mais elevadas, mas com muita chuva, algumas tempestades, mas dias muito quentes e úmidos. Isto é o que eles dizem. Agora, vamos ver se corresponde ou não à realidade, tal como o borda d'água, como toda a gente sabe. Eu queria lhe dizer também que a governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, anunciou no domingo que tinha testado positivo para a Covid-19. Os assessores disseram que Hochul, de 63 anos, está assintomática e que o vírus tinha sido detectado durante um teste de rotina em Albany. Hochul exortou os nova-iorquinos a tomarem a vacina contra a Covid-19. Também New Jersey pretende reconhecer a licença remunerada para funcionários que estejam em período de menstruação. Embora ainda na fase de planeamento, esta lei ainda não foi adotada aqui nos Estados Unidos. A licença de período remunerado é reconhecida em países asiáticos e em outras partes do mundo, mas ainda não aqui nos Estados Unidos. À medida que New Jersey expande as suas leis de licença médica e familiar remunerada, os legisladores começaram a considerar a adição da menstruação como uma debilitação qualificada para as mulheres se tornarem elegíveis para licença remunerada. Reconhecer esse aspecto da luta feminina não tem precedentes nos Estados Unidos e New Jersey pode estar entre os primeiros estados a exercer esta lei. Também as equipas de resgate continuam a decorrer no fim de semana. Aliás, essas equipas estão a trabalhar nos escombros do Hotel Saratoga, onde teve lugar uma grande explosão. Segundo os últimos dados das autoridades cubanas, cerca de 12 pessoas, portanto, esta é a última notícia recebida esta tarde, continuam desaparecidas, mas na maioria são trabalhadores daquele local, que é um dos mais luxuosos hotéis da Havana. A explosão provocou, neste momento, e isto é um dado atual, 35 mortos, mais de 80 feridos e, como já lhe disse, uma dúzia de desaparecidos. As equipas de resgate retiram corpos dos escombros do Hotel Saratoga e procuram sobreviventes. 19 pessoas continuam desaparecidas, a maioria são trabalhadores do hotel, um dos mais luxuosos da capital cubana. A explosão aconteceu na última sexta-feira, mais de 30 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas.
O presidente cubano já visitou o local. Este acidente é lamentável. Dos maus momentos, retiramos a experiência para evitar que eles voltem a acontecer e, sobretudo, a vontade de ultrapassar todas estas situações e continuar a avançar. Ainda há indícios de que pode haver pessoas presas que não sabemos se estão vivas e estamos a trabalhar nisso. O que acontece é que é difícil avançar por causa do nível de perigo que existe. Tudo indica que a explosão foi provocada por uma fuga de gás quando o hotel estava a ser abastecido por um caminhão-cisterna. Na homilia deste domingo, o Papa Francisco pediu orações pelas vítimas. Rezemos também pelas vítimas da explosão em Cuba, que Cristo ressuscitado os guie para a casa do Pai e lhes dê conforto. No dia da explosão não havia clientes no Saratoga, um hotel de luxo com 96 quartos em Havana Velha. O edifício estava fechado para obras antes da reabertura marcada para a próxima terça-feira. Uma enorme tragédia em Cuba. Há novos detalhes sobre o misterioso caso da morte de 3 norte-americanos, 2 homens e uma mulher, num resort nas Bahamas na sexta-feira. Uma quarta pessoa foi hospitalizada. Em declarações à ABC News, o filho de uma das vítimas mortais, Austin Chiarella, revelou que falou com a mãe que se encontra hospitalizada no passado sábado. O casal estava nas Bahamas para comemorar o seu aniversário de casamento. A mulher contou ao filho que acordou e percebeu que não se conseguia mexer e que o marido, uma das vítimas mortais, estava deitado no chão. No domingo, segundo a CNN, a mulher encontrava-se a ser tratada num hospital em Miami. Recorde-se que as autoridades têm uma investigação em curso, já tendo esclarecido que para já não há suspeitas de crime. Os corpos foram encontrados em sítios diferentes. Os pais de Austin encontravam-se numa vila do resort e outro casal encontrava-se numa outra vila. Este último tinha relatado sinais de doença na noite anterior às mortes. As autoridades aguardam agora o relatório das autópsias para determinar as causas das mortes. O primeiro-ministro interino das Bahamas, Chester Cooper, revelou que pediu ao Ministério da Saúde que criasse uma delegação para analisar o caso. No Facebook, um hóspede do hotel levantou uma especulação, dizendo que a causa das mortes pode estar relacionada com a falha no ar-condicionado. O mais interessante é que o primeiro-ministro das Bahamas já pediu às autoridades sanitárias americanas que ajudem na investigação destes casos e provavelmente também relacionados com outros que tiveram lugar já o ano passado e muito recentemente, há alguns meses atrás, com um casal residente da Flórida e que foi passar férias também às Bahamas. Agora, no plano internacional, centenas de manifestantes marcharam este sábado no Rio de Janeiro, apelando ao governo brasileiro para legalizar a cannabis e permitir a sua compra e venda no país. Sob o olhar atento da polícia, ao longo da pitoresca praia de Ipanema, os manifestantes exibiam bandeiras e slogans com as mais diversas razões para a legalização da marihuana, desde o fim da violência nas favelas ao uso terapêutico desta planta. Centenas de manifestantes marcharam este sábado no Rio de Janeiro, apelando ao governo brasileiro para legalizar a cannabis e permitir a sua compra e venda no país. Sob o olhar atento da polícia, ao longo da pitoresca praia de Ipanema, os manifestantes exibiam bandeiras e slogans com as mais diversas razões para a legalização da marijuana, desde o fim da violência nas favelas ao uso terapêutico da planta. Este manifestante argumenta: a Anvisa já liberou 14 remédios, mas até hoje não se pode produzir aqui. As pessoas têm que comprar o remédio importado, que é muito caro e só alguns podem. Portanto, é importante não deixar estigmatizar uma planta que pode ajudar a salvar tanta gente. Os brasileiros que defendem a legalização da planta de cannabis dizem que as rusgas da polícia contra os traficantes só aumentam a violência contra os pobres. Portanto, os brasileiros ambicionam também pelo acesso à cannabis, à marihuana. E de um país quente como o Brasil, maravilhoso, com praias fantásticas, lembramos-nos de Portugal. O fim de semana abriu as portas aos dias quentes que se avizinham, com as temperaturas a ultrapassar no nosso país os 30 graus em vários pontos. O bom tempo e o alívio das restrições contra a Covid-19 encheram completamente as praias.
Em Portugal, o fim de semana abriu as portas aos dias quentes que se avizinham, com as temperaturas a ultrapassar os 30 graus em vários pontos do país. O bom tempo e o alívio das restrições contra a Covid-19 encheram as praias. Estamos um pouco mais livres, né? Mas mesmo assim ainda nós estamos mantendo um pouco da distância, né? O tempo de verão coincidiu com o início da época balnear. Muito importante, a vigilância das praias, portanto, nós viemos o fim de semana passado, o mar estava mau e mesmo assim havia muita gente dentro da água, mesmo não havendo vigilância. Portanto, o facto de começar a abrir cada vez mais cedo torna-se fundamental a segurança de todos. Depois de Cascais, Porto Santo e Porto Muniz, no próximo fim de semana abre a época balnear nas praias do distrito de Faro e no dia 1 de junho na maioria das praias do centro e sul do país. Bom tempo em Portugal. Segundo o site estatístico Our World in Data, Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos diários de infecção por SARS-CoV-2 por 1 milhão de habitantes nos últimos 7 dias. De acordo com o site estatístico Our World in Data, Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos diários de infecção por Covid-19 por 1 milhão de habitantes nos últimos 7 dias. Com uma média diária de 1.150 novos casos por 1 milhão de habitantes, o país está à frente da Alemanha, que registra 826 casos, da Finlândia, com 766, do Luxemburgo, com 743 e de Itália, com o número de ocorrências nos 696. Em todo o mundo, Portugal é o terceiro país com mais de 1 milhão de habitantes em número de novos casos diários, atrás da Austrália, com 1.630, e da Nova Zelândia, com 1.480. Segundo o mesmo documento, a média diária da União Europeia neste indicador está em 447 novos casos, enquanto a mundial está com 64. Em relação ao número de novas mortes diárias atribuídas à Covid-19 por 1 milhão de habitantes, Portugal é o 8º país da União Europeia, com uma média de 1,97 óbitos nos últimos 7 dias e o 9º no mundo. Os dados desta última semana, disponibilizados pela DGS, revelam que a taxa de mortalidade permanece nos 12 óbitos por 1 milhão de habitantes, verificando-se um aumento de 2% em relação ao registado entre os dias 19 e 25 de abril. Vale lembrar que, na reunião de Conselho de Ministros, a situação de alerta em todo o Portugal continental, devido à Covid-19, foi prolongada até ao dia 31 de maio de 2022. O mesmo encontro abordou ainda o reforço da vacina. A indicação é que esta seja aplicada a pessoas com mais de 80 anos. Em dúvida está a vacinação da faixa etária entre os 60 e os 80. E já agora vou-lhe dar a informação relacionada com New Jersey e os casos de Covid, muito atual, até ao dia de hoje. New Jersey registrou esta segunda-feira, portanto hoje, a morte de 1.817 pessoas que confirmaram, aliás, são aqueles que confirmaram com testes positivos, como hospitalizações no estado continuam também a aumentar. Nos 7 dias, a média de casos confirmados aumentou para 2.766, portanto mais 27% do que há uma semana e mais 120% do que ao mês. Em relação às hospitalizações também, há 609 doentes que estão nos 71 hospitais do estado, portanto, a tentar debelar-se com esta situação da Covid. Portanto, um aumento significativo de casos de Covid, felizmente com menor perigosidade, com menos hospitalizações e também com menos vítimas mortais. E agora vou-lhe falar de enguias. Se é natural de Aveiro, é natural que esta peça lhe interesse, porque vem à nossa memória aquilo que melhor se come naquela região do nosso país. Mas a enguia europeia nasce no Atlântico Norte, vive nos rios da Europa, como toda a gente sabe, e depois, uma só vez ao longo da sua vida, vai desovar no mar dos Sargassos. Os pescadores e cientistas estão a colaborar em conjunto para salvar a enguia europeia que começa a escassear. A enguia europeia nasce no Atlântico Norte, vive nos rios da Europa e depois, uma só vez ao longo da sua vida, desova no mar dos Sargassos.
Antes havia muitas enguias na Europa, mas desde a década de 1970 a população caiu 90% devido a décadas de pesca insustentável e outros problemas provocados pelo ser humano. Em 2007, a União Europeia adotou um conjunto de medidas conhecido como regulamento da enguia. O objetivo é ajudar os Estados-membros a estabelecer planos de gestão da enguia a longo prazo que deverão permitir que pelo menos 40% das enguias adultas sobrevivam e regressem ao mar. As medidas incluem limites à pesca profissional e recreativa. Estes pescadores holandeses libertam o que capturaram. O regulamento visa também facilitar a migração dos peixes através de rios, frequentemente bloqueados por barragens e outros obstáculos. Há mais de 1 milhão de barreiras deste tipo na Europa. A enguia europeia está sob ameaça. Espera-se que estas medidas, ao lado dos avanços na apicultura e da repressão do tráfico ilegal de enguias, ajudem a preservar e restaurar a população nas próximas décadas. As enguias, claro, um bem precioso, sobretudo para aqueles que estão na região de Aveiro, portanto, com escassez destas mesmas enguias, e um estudo que possibilite às enguias o seu regresso ao mar dos sargazos para desovar. É muito importante. E agora vamos ao desporto. O Famalicão bateu o Belenenses por 3-2, hoje à tarde, ou hoje à noite em Lisboa ou em Portugal, e, consequência imediata, assegurou a permanência do Arouca. Contas feitas, o Belenenses Chade continua no último lugar com 25 pontos, menos 1 do que o Moreirense e 2 do que o Tondela. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional, como sabe, neste fim de semana, ao derrotar no Luz o Benfica por 1-0. O fora de jogo assinalado de Darwin foi uma grande, portanto, a única e uma grande polémica deste encontro. Ao Porto bastava um empate para ser campeão. Entretanto, nem tudo correu bem dentro e fora do estádio. A PSP do Porto identificou os suspeitos de agressões que causaram a morte de um homem de 26 anos faqueado durante os festejos do título de campeão nacional do Futebol Clube do Porto junto ao Estádio do Dragão. A peça é da Euronews. Um homem de 26 anos morreu e uma mulher ficou ferida num ataque à faca durante as celebrações pela conquista do título de campeão nacional do Futebol Clube do Porto. A polícia anunciou já ter identificado os suspeitos desse ataque à faca, ocorrido perto das 3 da manhã deste domingo, horas depois de a equipa do Porto ter jogado em Lisboa e vencido o Benfica em pleno Estádio da Luz por 1-0. É o 30º título nacional ganho pelos esportistas, o terceiro sob o comando de Sérgio Conceição e este mais um celebrado no estádio de um dos maiores rivais, o Benfica. Com a cidade do Porto já em festa, a equipa começou logo a celebrar em Lisboa, depois ainda passou pelo Santuário de Fátima, antes de chegar então ao Porto. É muito importante, é muito feliz por essa conquista. O grupo todo está de parabéns, agora comemorar um pouco. Pepe, título especial? Sem dúvida, né? Muito feliz por esse título. Agora a gente continua trabalhando porque ainda temos mais uma final para disputar. E essa é a final da Taça de Portugal diante do Tondela, marcada para 22 de maio. Até lá os esportistas ainda têm a recepção ao Estoril para celebrar este campeonato. Entretanto, o principal suspeito da morte deste homem nos festejos do título está em fuga. Trata-se de Renato, apurou, segundo o Correio da Manhã, tem 19 anos e terá desferido a facada que matou Igor após uma série de agressões violentas. Renato é filho de Marco, conhecido por Marco Orelhas. Marco é o número 2 da claque dos Super Dragões, que também está em fuga, presumindo-se que já estejam ou se encontrem fora do país. O selecionador português Fernando Santos vai anunciar no dia 20 de maio deste mês, portanto, a lista dos convocados para os 4 primeiros jogos da Liga das Nações, as que se realizam em junho, segundo a informação divulgada hoje pela Federação Portuguesa de Futebol. Daqui a pouco vai saber mais sobre o desporto no fim de semana, no Canto Direto, com o Ricky Durães e os comentadores residentes da SPT. Portanto, fica a tempo, porque hoje vai de certo falar-se muito do Benfica-Porto do passado sábado. Queria-lhe também dizer que volto a relembrar que amanhã, terça-feira, é dia de eleições municipais em Newark. Para além do Mayor Rasbarak, há decisões a tomar também nos bairros. Já sabe que aqui no bairro Leste estão em disputa Michael da Silva, Jonathan Seabra, Anthony Campos e Luís Weber. Disputem o lugar deixado vago por Augusto Amador.
No bairro Norte, também Aníbal Ramos, amigo da comunidade portuguesa, tenta a sua recandidatura. Portanto, já sabe, logo de manhã pode ir à sua Assembleia de Voto ou durante o dia e votar, porque a sua presença numa Assembleia de Voto significa que o seu direito vai ser reconhecido e, sendo assim, portanto, os seus interesses e desejos são salvaguardados através do voto. Portanto, não se esqueça de votar amanhã. Eu tinha também uma notícia que lhe queria dar e que é uma notícia mais triste e que diz respeito ao falecimento de Rosália Seabra, esposa portanto, um dos elementos da família Seabra, de Albano Seabra, e naturalmente que teve lugar em Vila Nova de Tazem, no distrito da Guarda, no concelho de Gouveia. Portanto, para a família enlutada, enviamos a SBT e o Rádio Clube Português os nossos mais sinceros pêsames. E agora, se nos permitem, vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal, e o euro teve uma ligeira subida, portanto, e também ao real no Brasil. Portanto, esteja atento à cotação. 0,9501, 1,0524 para a venda, por volta das 4 da tarde. Portanto, este valor de 1,05 aproximava-se de 1,0596, portanto, quase no 1,06. É natural que amanhã esta cotação já seja ligeiramente mais elevada. Em relação ao real, 5,13 para a compra, 0,19 para a venda. Já que falámos hoje do tempo, portanto, como é que vão ser os próximos 3 meses, segundo os meteorologistas norte-americanos? Já sabe que, sobretudo aqui nos Estados Atlânticos, vamos ter muita chuva, tempo muito quente em alguns dias, mas também muita umidade. Em relação ao dia de hoje, foi fantástico aqui nos Estados Atlânticos e assim se vai manter no decorrer desta semana e provavelmente das próximas semanas. Mas o tempo já se sabe que vai ser bom, mas o que se passa no resto do país foi uma compilação de dados feitos pela nossa colega Catarina Rebibas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 73 graus. Filadélfia com sol com 71 graus. Nova York com sol com 71 graus. Boston com sol com 58 graus. Hartford com sol com 58 graus. Danbury com sol com 71 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 83 graus. Palm Coast com sol com 76 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 68 graus. São Francisco com sol com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E pronto, e agora vamos encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar daqui a alguns minutos com a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Há 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho de imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Olá, eu sou Anthony Campos.
Minha família emigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo Warrenbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Mayor Baraka proved how community and police can work together to reduce crime. Replaced all toxic lead service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Louis Weber for council Tuesday, May 10th. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Quem é o Jonathan Seabra? O Jonathan é um orgulhoso filho de imigrantes portugueses que emigraram para os Estados Unidos na década de 60. Na infância, brincava nas ruas do bairro Leste e era aluno na Wilson Avenue School. O seu primeiro trabalho na área foi na Câmara Municipal de Newark, onde dedicou as suas energias a lidar com questões de segurança pública e justiça. Depois, surgiu a oportunidade de integrar a equipa da Casa Branca de Barack Obama como estagiário no Departamento de Comércio. Eu adoro o bairro Leste e vejo todos os desafios que enfrenta, segurança, desenvolvimento e sei que podemos fazer melhor para os enfrentar. É por isso que estou a concorrer novamente para o Conselho. Dia 10 de maio, vote C3, Jonathan Seabra. Obrigado. Seja muito bem-vindo à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462, como está a ver na parte inferior do seu ecrã. Não se esqueça de baixar o volume da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, a partir deste momento, estamos completamente à sua disposição. Entretanto, queremos chamar a atenção de alguns telespectadores que nos têm pedido informação sobre os testes necessários ou não a partir de Boston em direção a Ponta Delgada nos voos da SATA. Queremos informar que esses testes são exigidos, teste antigênio com 24 horas de antecipação, portanto, nos voos da SATA com destino a Ponta Delgada. Portanto, não tem nada a ver com a TAP, a partir de Boston ou de Washington ou mesmo daqui de Newark ou Nova York, ou de outras paragens, por exemplo, de São Francisco também. Portanto, aí a situação mantém-se, sim, pode viajar sem teste, mas nós aconselhamos exatamente a toda a gente a fazer um teste antigênio. Entretanto, também coletámos nos últimos momentos algumas notícias de última hora. Foi apontado hoje pelo governo português também o prejuízo da TAP para este ano de 2022, que se prevê que seja na ordem dos 56 milhões de euros. Esta informação
foi dada pelo Ministro da Tutela. Também soubemos que pelo menos 41 presos foram mortos na madrugada de hoje, portanto, de segunda-feira, no novo motim registado numa prisão da cidade de Santo Domingo de Los Tachilas, no centro do país sul-americano, informou um novo balanço o Ministro do Interior, Patrício Carrillo. Também já lhe disse que as vítimas do desmoronamento do hotel em Cuba, tinha causado, e agora tens o número certo, de 35 mortos, 80 feridos e cerca de uma dúzia de desaparecidos. Foi a explosão motivada pelo abastecimento de gás natural de um caminhão cisterna ao próprio hotel que estava em obras. Portanto, estas são as últimas notícias relacionadas com o que há de novo no mundo e que lhe transmitimos sempre nesta área ou nesta parte relacionada com a Linha Aberta. Já temos um telespectador em linha. Muito boa noite, Linha Aberta. Olá, boa noite. Muito boa noite. Então, como é que está? Estou a falar com o Luís. Exatamente, meu caro amigo. Então. Olha, meu amigo Luís Pires, como é que está? Eu estou bem, muito obrigado. E com quem é que tenho o prazer de estar a falar? Está a falar com o José Carvalho aqui do West Palm Beach. Meu querido amigo do West Palm Beach, o tempo aí deve estar bom. Aqui também está, mas aí o tempo deve estar bem melhor que aqui, não é? Aqui hoje não teve muito bom, teve 85. 85 e não é bom, pois nós estamos todos aqui mortinhos para ter 85 e irmos para a praia como o meu amigo, provavelmente. Então o que é que me diz? Espera uma coisa, meu amigo Luís. Nunca mais soube nada do se abre aqui. Olha, nós transmitimos, sempre que nos pedem, transmitimos exatamente ao grupo aquilo que as pessoas nos pedem. Naturalmente que eles não podem abrir um supermercado de um dia para o outro, mas eu não sei qual é a distância que o meu amigo está do supermercado de Seabras, que existe aí, um pouco mais abaixo de West Palm Beach, cerca de 12 milhas, não é? Não, mas tem aqui um que é ali perto do aeroporto, mas antigamente, vocês tiverem uma conversa com o Tony Seabra e disseram que ia abrir aqui no West Palm Beach. Mas então, tenho a certeza absoluta que isso está nos planos do grupo e nós vamos tentar exatamente informá-los dessa sua pretensão e de outros telespectadores que nos dizem também das várias regiões do país que gostavam de ter um supermercado português, um supermercado de Seabras, muito próximo das suas residências. Mas vamos informar o Sr. Carvalho, está bem? Não há problema nenhum. Esta uma boa noite a você. Para si também, um grande abraço e muito obrigado. Também, com certeza. Fico por aí para ver o campo direto da Obrigado. Okay. Portanto, exatamente, muita gente nos pede exatamente o mesmo que o Sr. Carvalho nos pede e nós apenas temos de transmitir essa pretensão a quem de direito. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, meu Luís Pires. Boa noite. Está tudo bem, muito obrigado. E o senhor, como é que está? Graças a Deus, tudo bem. Ótimo. Então, está-me a falar de onde? De Boston. De Boston. Então, como é que vai? Isso tudo bem por aí? Está tudo bem, está fresquinho, mas estamos ansiosos que venha o verão. Está quase. Está quase. Ó, senhor Luís Pires, eu tenho uma coisa a perguntar. Acerca do canto direto que vai a seguir para o ar, eu gostaria de saber uma coisa. Como nós temos esta linha aberta, se havia possibilidades de meterem isso no ar para que as pessoas também possam entrar na conversa acerca do que se está a passar no campeonato português? Olha, nós temos um e-mail que o senhor pode ter acesso, não está previsto neste momento a intervenção em direto de telespectadores, motivos técnicos, obviamente. Eu tenho a certeza que o Ricky Durão está a planear algo que sempre que seja possível nós tenhamos a possibilidade de ter a participação direta dos telespectadores. Por enquanto ainda não é possível, mas quando for será o primeiro a saber, obviamente. Então a partir de Boston está aqui bem pertinho de nós a 3 horas de automóvel, portanto 3 horas a andar um bocadinho depressa, não é? Quer dizer, mas de qualquer maneira... mas de resto era uma coisa muito engraçada para que toda a gente pudesse... Porque, de certeza, ele tem muitos seguidores nesse programa, principalmente no Canto Direto. E aqueles 3 comentadores, bem, são, para mim,
para mim, eu gosto muito do Sporting, porque é o meu clube, é claro, mas simpatizo também com o do Benfica e do Porto, apesar que o do Porto é muito... defende mais, por muito que tenha razão ou não tenha, ele quer sempre levar à dele. E estamos sempre à espera que os outros comentadores também coloquem os seus pontos de vista para ficarem os três em sintonia. Mas naturalmente que eu vou transmitir ao meu colega, ao Ricky Durães, essa sua pretensão, certo? Mas tem ali um grande juiz, o Ricky Durães, ele sabe poucos. Sim, senhor, meu caro amigo. Ele sabe que ele tem sentido. Certo. Nós eu vou transmitir essa sua pretensão para ver se é possível. Esta época já obrigado, não seja, mas com certeza que o farei com muito gosto. Está bom? E espero que em Boston, no futebol americano, os Patriots consigam continuar a jogar bem. Esse é um dos meus desejos também, na medida em que tenho uma predileção muito especial por essa equipa, porque foi a primeira cidade onde eu residi, foi em New Bedford, portanto em Massachusetts, e esse estado tem de facto para mim, tem um carinho muito especial, não só pelas pessoas que o habitam, mas também pelas questões desportivas que eu gosto muito. Os Red Sox, também naturalmente os Patriots e outras equipas também do soccer, que já sabem que também é um carinho muito grande pela equipa de Massachusetts. Eu creio que temos mais uma chamada em linha. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Boa tarde. Olá, como está? Estava a falar da Califórnia? Estou boa. Não, estou a falar aqui de New Bedford. Ai, que bom, eu a dizer que New Bedford é uma cidade encantadora. Muito obrigado, foi um prazer, é um prazer ouvi-la, diga. Eu tinha uma pergunta a fazer. Diga. Eu sou assinante da SIC Internacional. Sim. Só eu estou pagando por mês. Uhum. Só eu gostava de saber por qual o motivo que o seu programa entra na SIC. Eu não percebi bem a sua pergunta. Este programa está na SIC Internacional porque o acordo que temos com a SIC é, utilizando na sua programação generalista, os nossos conteúdos. Por isso é que a senhora vê o programa na SIC Internacional. Yeah. Portanto, esta é a razão. Portanto, a SIC tem a sua programação generalista e nós temos permissão da SIC para colocarmos o nosso programa, a missa do domingo, os vários programas que temos aqui e que são independentes na nossa programação. Essa é a razão pela qual a senhora vê a SPT na SIC Internacional. Por causa, sabe, os programas, o programa do domingo, eu gosto imenso de ver aquilo, mas como tenho o vosso programa e não vejo quase nada. E qual é o programa que a senhora gosta de ver? O Domingão. O Domingão. Muitas vezes transmitimos o Domingão. É uma questão de horários em relação a Portugal e aos Estados Unidos. E temos também as missas. E as missas muitas vezes não nos permitem que, de facto, essa programação da SIC Internacional tenha acesso aqui através da SIC Internacional dos Estados Unidos. Mas só apenas por causa das missas. Essa é a única razão e lamentamos muito, mas a verdade é essa. Mas a senhora vê o Domingão também, não vê? Eu vejo quando não está dando as duas missas, Pois. Mas essa é a razão. Mesmo à noite, quando está dando as novelas, sim, corta para dar o seu programa. E eu digo, exatamente, corta. Sabe porquê? Porque em Portugal também cortam, porque sabem que existe a programação dos Estados Unidos. Portanto, isso depois é compensado no dia a seguir com a continuação da telenovela. Portanto, essa é a única razão. Não o posso ajudar mais nesse sentido, mas é aquilo que se passa. Então, agradeço muito a sua chamada e esperamos que continue a ver a SPT e a SIC Internacional. Esta é, de facto, a única razão. As missas do domingo são missas que têm sempre um grande interesse comunitário e que têm grande audição e grande audiência e dedicamos, de facto, a essas missas um espaço de carinho e de reflexão bem merecido aqui nas nossas comunidades. Portanto, essa é uma das razões. E em relação a outros casos relacionados com a Covid, eu também lhe queria dizer que o número de
pessoas com Covid no estado e os casos estão a aumentar também. Também recebi a informação, ainda há momentos, que na Flórida também se registra um aumento de 76% em relação à semana passada. E noutras cidades americanas o mesmo se está a passar. Por exemplo, em São Francisco houve um aumento de 88% em relação à semana passada. Mas, como já lhe disse, esta situação da Covid é menos perigosa à medida em que as pessoas vacinadas têm toda a possibilidade de continuarem, pelo menos, com o vírus, mas de uma forma em que não é considerada perigosa e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não necessita de hospitalização. Portanto, no entanto, é importante referir que quem quiser usar máscara deve usar, quem não quiser não usa, mas a verdade é que esta subvariante do SARS-2 está, de facto, a ter um aumento nos Estados Unidos e também praticamente em todo o mundo, mas não é tão perigosa como a Omicron ou mesmo a própria Covid quando nasceu. E agora, se nos permitem, vamos fazer um pequenino intervalo e já regressamos a seguir com os parabéns a você. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E já sabemos que temos nos parabéns a você 3 aniversários e um aniversário de casamento. Vamos saber quem são os aniversariantes de hoje, dia 9 de maio. Parabéns a você, happy birthday to you. E vamos saber quem são estes 3 aniversariantes deste dia 9 de maio. A Celeste Rebelo, nossa querida amiga, 57 anos, Celeste, muitos parabéns, um dia muito feliz. Katy Santos, 33 anos, um sorriso encantador, muitos parabéns, Katy. E depois o terceiro aniversariante do dia, a Maiara Leandro, com 15 aninhos e também um sorriso fantástico. Portanto, 15 velhinhas para pagar, minha querida, muitos parabéns. E agora vamos saber quem é, ou quem são, os aniversariantes de casamento hoje. É um casal, vamos saber de quem se trata. Aqui está a Eduarda e o José Santos, são 62 anos de matrimónio. Os 52 já ultrapassava as bodas de ouro, mas 62 anos está a caminho das bodas de diamante. E é isso que nós queremos que aconteça, com muita felicidade, com muito carinho, com muito amor e, sobretudo, com muita paz e com vontade de continuar a viver e, naturalmente, a estar entre nós, que é aquilo que nós queremos que vos aconteça, para podermos celebrar com vocês os 70 anos de casamento. Portanto, meus caros amigos, é tudo aquilo que temos por hoje. Chegamos ao fim de mais uma edição, fica a seguir com o Canto Direto e não se esqueça que amanhã é dia de votar aqui no bairro Leste e também em Newark. Portanto, onde quer que se encontre e que possa votar, faça-o. É muito importante, é um direito, é um dever cívico que nós aconselhamos a todos aqueles que estão connosco, para podermos justificar a nossa força, a nossa vontade e, sobretudo, a nossa identidade como comunidade. Portanto, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, nós despedimos-nos com muita amizade. Tenha uma noite feliz e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.